Olá, amigos digitais, tudo bem? Essa semana eu postei no Instagram esse vídeo de como fazer uma bolsa usando 5 quadradinhos da vovó. Mas surgiram algumas dúvidas diante desse vídeo, então eu preferi fazer um vídeo longo para poder explicar com mais clareza e mais tranquilidade como montar essa bolsa com 5 quadradinhos. Nesse vídeo eu vou montar uma nécessaire, mas a dinâmica é a mesma, são 5 quadradinhos e é exatamente a mesma coisa. Então vamos começar. Eu já deixei feito todos os quadradinhos, então eu tenho aqui 5 quadradinhos, vou posicionar do lado do avesso para a gente poder começar a trabalhar. Não se esqueça, para a costura tem que ser do lado do avesso. Então eu posiciono um ao meio e nas 4 laterais coloco um quadradinho em cada lateral. Para iniciar a costura, nós vamos primeiro começar fazendo as laterais. Então vamos costurar todos os quadradinhos da lateral e aqui eu vou mostrar para vocês como deixar uma costura com um acabamento mais bonito, com um acabamento mais profissional. Eu começo com as 2 alcinhas de trás do ponto, não se esqueça de unir ponto com ponto. Então preste atenção, se você tá pegando no primeiro ponto de um quadradinho, tem que pegar no primeiro ponto do outro quadradinho. Se pega no segundo ponto de um quadradinho, vai no segundo ponto do outro quadradinho, sempre prestando atenção nisso, porque assim o seu trabalho não vai correr o risco de ficar torto. Você também pode optar pela costura de zigue-zague, vai e vem, que vai dar um acabamento bem bonito também. Mas aqui eu tô fazendo o ponto tradicional, que é o ponto de costura. E agora é só ir seguindo até chegar no final desse quadradinho. Agora, pra subir na outra lateral, eu vou finalizar dando o último pontinho da carreira, vou trazer o outro quadradinho junto à minha base, vou dar uma esticadinha no meu fio para ele ficar bem apertadinho e não ter risco de ficar solto ou então ter algum defeito na costura, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na costura anterior, pegando ponto com ponto, colocando primeiro as laterais e agora eu vou passar para os pontos altos. Primeiro ponto alto de um quadradinho, junto com o primeiro ponto alto do outro quadradinho, e assim eu vou seguindo a minha costura até completar as 4 laterais. Chegando ao final das 4 laterais, eu finalizo colocando no último ponto da lateral, que são as quininhas, e vou dar um nozinho para poder fechar essa costura da base. Aqui eu gosto de dar um nozinho duplo, bem apertado, para não ter risco nenhum desse nozinho abrir enquanto o cliente ou você ou qualquer pessoa for usar essa peça. Corto a linha para finalizar a base e tá pronto. Agora nós vamos fazer a costura das laterais. Para fazer a costura das laterais, também a gente tem que se atentar para fazer a costura do lado do avesso. Então é só prestar atenção que você consegue fazer a costura direitinho. Faça a costura exatamente onde eu mostrei e a dinâmica dessa costura é a mesma da base. A única diferença é que eu gosto de começar na parte de cima até embaixo, e neste caso, quando a gente finalizar a costura, não tem como a gente passar para o outro lado. Então, cada costura da lateral vai ter que começar e terminar do mesmo jeito. Inicia dando nozinho, faz a costura, quando chegar no final, faz o nozinho e aí passa para a próxima lateral. Fiz todas as costuras que deveriam ser feitas, tô mostrando para vocês a base pronta. Agora, gente, é só desvirar e fazendo a costura pegando só nos pontinhos de trás, o acabamento fica bem mais bonito, tá vendo? Agora, com a base pronta, o formato que a gente quer dar para nossa bolsa é fazendo essa dobradura, dobrando ela de modo que os quadradinhos das laterais serão dobrados ao meio. Agora vamos para a parte do forro. Eu vou usar esse tecido florido que eu tenho, você pode escolher qualquer um, pode ser liso, pode ser colorido, branco. Eu vou usar esse porque acho que combina mais com a minha bolsa. Vou dobrar uma parte do tecido até dar o tamanho da minha bolsa, deixando um dedinho a mais para poder fazer a costura. E aí eu vou cortar o tecido exatamente do tamanho da minha bolsa. Lembre-se de que a gente precisa costurar, então eu sempre deixo um dedinho e meio para poder vir com a costura. Até porque a costura que eu vou fazer vai ser uma costura francesa. Então ela vai vir a costura frente e verso. Por isso é bom deixar um dedinho e meio. Eu vou fazer na máquina porque eu prefiro e é mais rápido, mas se você prefere fazer na mão ou não tem máquina, pode ser também. Para a primeira parte da costura, eu vou unir o lado do avesso com o lado do avesso, caso o seu tecido seja estampado, e vou passar a primeira costura. Agora eu vou desvirar esse tecido, vou desvirar essa
bolsinha que a gente fez e passar uma costura deixando mais ou menos um dedo. Tem que ser um pouquinho mais à frente da costura que a gente fez anterior. E assim a gente forma a costura francesa. Eu prefiro fazer essa porque ela fica bem seguro e não tem risco de desfiar dentro da bolsa. Caso você queira colocar somente o botão magnético, é só fazer essa costura da barra e depois aplicar o botão magnético. Mas neste caso, como eu vou colocar zíper, eu vou já embutir o zíper junto com a barra. Então eu alfineto o zíper e vou fazer toda a costura unindo todo mundo. Para finalizar, depois eu encaixo essa pecinha do zíper que eu não sei o nome e dou um pontinho no final e também no início do nosso zíper para não ter risco dele sair. Agora, para finalizar a costura do forro, a gente vai fazer o formato caixa de leite. Eu fiz a minha marcação a olho, mas o certo é você medir certinho exatamente quanto tá os centímetros, porque ele tem que ser feito um quadrado certinho. Dobra ele até formar esse biquinho, faz a costura e depois é só cortar e assim tá pronto. Faça isso nas duas laterais. Agora eu vou encaixar o meu forro na bolsa, alfineto ele para não ter risco de se mover ou ficar torto na hora da costura e vou iniciar a costura. Para costurar o forro na bolsa tem que ser à mão, porque assim o acabamento fica melhor e não tem risco dele soltar. Essa parte é um teste de paciência, você tem que fazer ponto a ponto, tranquilo e calma. Primeiro, para você não furar os seus dedinhos, segundo, para você não ter risco de deixar esse forro solto. Então vai costurando, faça toda a volta, faça pontos curtos também para não deixar muito espaçado, porque senão o forro pode soltar. E esse é o trabalho já finalizado com o nosso forro todo costurado à mão na nossa peça artesanal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta o que vocês acharam, curtam, comentam, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe a sua opinião. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todos vocês. Beijo!